Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a destravar a vida. Se a vida está difícil, se você está se sentindo paralisada, se as coisas não estão acontecendo na velocidade, no ritmo e principalmente com os resultados que você queria, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, porque talvez uma das razões para a sua vida estar travada é o perdão. Por que é tão difícil perdoar? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live Vida de Coragem. De segunda a sexta aqui ao meio-dia no Instagram, eu começo esse bate-papo para te ajudar a construir a coragem dentro de você, para você entender um pouquinho mais sobre como funciona a sua mente, as emoções que dominam as nossas vidas e também para você entender quais caminhos você pode tomar para criar o que eu chamo de vida de coragem. Vida de coragem é a vida que é boa para você, a vida que pode ser ter prosperidade, pode ser ter uma carreira incrível, pode ser uma família maravilhosa, um relacionamento maravilhoso. A vida de coragem é sua e você decide como fazer, como criar essa vida de coragem. O que eu quero sempre, que eu busco trazer aqui todos os dias, é fazer você acreditar que é possível sim, por pior que seja o seu momento, por mais difícil que seja a situação nesse momento da tua vida, eu quero que você entenda que é possível, totalmente possível você criar essa vida de coragem. É fácil criar a vida de coragem, ô gata? Não, não é fácil. Uma mudança de vida, uma mudança permanente, duradoura, ela vai exigir de você preparação. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Vai dizendo de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. A gente vai falar sobre perdão, por que é tão difícil perdoar, por que o perdão muitas vezes ele é feito da boca para fora e ele continua dominando a nossa vida. Aquela raiva, aquela tristeza, aquela pessoa que muitas vezes nos magoou, ela continua dominando a nossa vida, porque não é tão simples perdoar. Se fosse simples e fácil, eu garanto que o mundo seria muito mais fácil. Deixa eu dar um bom dia aqui para Flávia, para Fátima, para Priscilebs, Darlene também por aqui. Vou pedir para você dar um like aqui na live. Se você estiver vendo o replay, dá um like, compartilha com pessoas que são importantes para você, para a gente falar sobre este assunto, tá bom? Vamos começar então, como todos os dias eu começo aqui. Oi Cris, seja muito bem-vinda. Eu começo sempre essa conversa das lives Vida de Coragem com uma frase. Eu trago uma frase de algum livro que eu estou lendo ou de uma leitura que eu acho que se encaixa perfeitamente aí. E eu vou trazer uma frase do imperador Marco Aurélio, um dos ícones da filosofia estoica. Abre aspas para Marco Aurélio. A melhor vingança é não se tornar aquilo que te feriu. A melhor vingança é não se tornar aquilo que te feriu. E essa frase ela tem uma sabedoria incrível, porque ela mostra claramente que quando nós não perdoamos verdadeiramente alguém, nós acabamos ficando presos àquela situação, àquela pessoa ou àquela emoção. Oi Rose, seja bem-vinda. A gente fica preso àquela situação. Faz sentido isso para você? A gente acaba perdendo muito tempo da nossa vida, ruminando uma situação que talvez você tenha sido traída, desvalorizada, alguma situação em que você se arrepende de ter talvez investido tempo numa pessoa, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento familiar, seja num relacionamento profissional, e isso acaba tomando espaço na sua vida. E qual é o problema disso? O problema é que quando você começa a dar espaço para esse passado, a isso que aconteceu e que te feriu,
isso vai roubando a sua energia. E aí você começa a ter pensamentos repetitivos, você passa a sentir as mesmas sensações com gatilhos que vão acontecendo ao longo aí da sua trajetória e a sua vida vai ficando difícil. E um erro que muita gente comete quando ela sofreu alguma situação, seja uma traição, seja uma humilhação, seja alguma situação ruim e que essa pessoa identifica, oi Celeste, identifica como algo que ela foi machucada, é que muitas vezes a pessoa assume essa identidade. Oi Eloide, seja muito bem-vinda. Ela assume essa identidade. Então, se eu fui traída, se eu fui traído, enquanto eu não perdoo verdadeiramente, eu permaneço presa àquela situação. E aqui presta muita atenção, perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa você ser a pessoa mais boazinha do mundo e relevar tudo aquilo que você sofreu, relevar tudo aquilo que você viveu. Não é nada disso. Oi Lidiana, seja muito bem-vinda. Não é nada disso. Perdoar não tem nada a ver com isso. O verdadeiro perdão, ele passa por você entender a emoção associada àquele fato. O que não dá para você mais se permitir é... Oi Darosa, você não pode se permitir ficar presa num passado onde você sofre, num passado onde você o tempo todo fica desconfiada de uma situação. Você perde a confiança nas pessoas, você perde confiança nas amizades, você perde confiança em si, porque você está machucada. E por isso que o primeiro passo para esse perdão verdadeiro é você se acolher. Oi Joana, seja bem-vinda. Diego, seja bem-vindo. Você se acolher. O perdão verdadeiro começa primeiro por você se acolher. É você respeitar o seu tempo. Oi Elisângela, boa tarde. Respeitar o seu tempo, porque assim, quando alguém te fere, pode ser que a pessoa não fique nem aí para você, né? Seja o padrão dela e ela, ela simplesmente te esquece, só que ela deixa uma marca em você. Ela deixa uma marca em você. E também existe aquela pessoa que te fere e talvez tenha ali um lapso de consciência e ela desesperadamente pede o seu perdão. Já aconteceu com você? Pode ser num relacionamento amoroso, pode ser numa amizade, pode ser numa relação familiar. Uma traição aconteceu. Só que a pessoa que traiu, a pessoa que te machucou, ela tem pressa. Por quê? Porque ela está se sentindo mal. E ela acaba te pressionando para dar esse perdão. E muitas pessoas perdoam o que eu chamo do perdão da boca para fora. Elas estão pressionadas, elas estão machucadas, elas estão ali feridas e elas tomam a decisão de te perdoar sem verdadeiramente viver aquele processo que tem muitas vezes a ver com luto. O luto de uma decepção muito grande. E as pessoas apressam isso. Por quê? Porque a pessoa que te machucou, ela quer o quê? Ela quer se livrar da culpa, ela quer se livrar daquele peso. Faz sentido isso para você? O Diego, não acho difícil perdoar verdadeiramente. O perdão interno é muito bom. Precisamos perdoar rápido para não sofrer. Então, Diego, olha, concordo com você quando você diz aqui, o perdão interno é muito bom. Sim, é o primeiro passo. Porque muitas vezes a culpa por que eu não olhei para isso? Por que eu não pensei nisso antes? Isso corrói também. Então, a primeira coisa é esse perdão interno, como o Diego colocou aqui. Oi, Viviane, seja bem-vinda. Diogo, seja bem-vindo. É você se perdoar. Esse é o primeiro passo. Só que é importante que você também tenha um tempo para digerir aquilo que aconteceu.
Porque na pressa, você talvez ceda a uma pressão de perdoar. Isso acontece muito, infelizmente, em relacionamentos amorosos. Uma pessoa da relação trai a outra, ela se arrepende, ela pressiona e ela quer esse perdão o quanto antes, porque ela está o quê? Se sentindo mal, ela está se sentindo culpada, talvez tenha outras consequências. E aí quando você que foi traída ou traído, você perdoa, o que vai acontecer? A pessoa que te machucou, teoricamente, ela tem, digamos, o alvará que está tudo bem, né? Puxa, ela me perdoou, tá bom, vida que segue, oba, estamos felizes de novo. Só que é você que vai carregar uma certa angústia de a coisa está incongruente, peraí, eu perdoei, mas eu ainda não consegui digerir isso. Alguém já viveu essa situação? Oi Célia, seja muito bem-vinda. Alguém já viveu essa situação? Você perdoa, mas lá no fundo as coisas ainda não estão acomodadas. Faz sentido isso para você? A Fátima, acho que não perdoei, porque não esqueço e só me corrói. Pois é, então olha só, talvez, e aí é onde eu quero que você entenda, Fátima, assim como todos que estão aqui, o perdão verdadeiro, primeiro, ele precisa desse tempo para você digerir aquela coisa que não foi boa para você. Você tem que pensar por você e não pela pressão de quem te machucou. Porque quem te machucou, repito, quer se livrar da dor dele, da culpa dele ou dela. Ele quer simplesmente, essa pessoa quer o quê? Opa, vamos virar a página. E virar a página é muito fácil para quem machucou, mas para quem foi machucado ou machucado, não é simples assim. Tudo bem? O Diego, existe o fato de quando você perdoa a pessoa, existe o fato de quando você perdoa, a pessoa achar que pode fazer novamente e faz achando que será perdoada novamente. Exato. Porque existem pessoas que não se arrependem de verdade, né, Diego? Elas se arrependem porque elas estão ali no momento de dor, elas estão ali no momento, talvez, de arrependimento e elas querem o quê? Se livrar dessa culpa. Por isso que você precisa ser racional nesse momento e não ser levada pelas emoções. As pessoas que acabam perdoando rapidamente, elas estão tomadas pelas suas emoções. E aí eu já vou te dizer, como hipnoterapeuta, como mentor de coragem, como alguém que estuda neurociência há um tempo, a vida, quando ela é dominada pelas emoções, é uma vida muito difícil. As melhores decisões são racionais. Porque a emoção, ela significa o quê? Um recurso de sobrevivência que nós temos, que a natureza nos deu. Então são reações, a emoção sempre é uma reação de proteção. Faz sentido isso para você? Oi Fernando, seja bem-vindo. O Diego, se arrepende porque foram descobertas. É lógico. E aí elas acham que ganham um alvará como se nada tivesse acontecido. Primeira coisa, não dá para você esquecer. E eu sempre, quando alguém vem fazer hipnoterapia comigo, a hipnoterapia é a terapia com hipnose, muita gente acha o seguinte, olha, eu quero esquecer aquela situação, né? Eu quero esquecer aquela pessoa que me traiu, eu quero esquecer uma... E aí a primeira coisa que eu digo não dá para você esquecer. Né? Primeiro que hipnose não é mágica, então assim, não dá para você esquecer, por exemplo, alguém que te feriu. Agora, isso Diego, reação por emoção, é proteção. A emoção é um recurso da natureza que a gente tem para garantir a nossa sobrevivência. Por isso que não dá para viver, por exemplo, sem o medo. Muita gente fala, eu não quero mais ter medo de nada, não tem como, porque o medo, ele faz você se antecipar a um perigo. Então, quando você vai, sei lá, para um lugar alto, você talvez fique com um pouco de medo de se arriscar, né? De ficar, sei lá, num parapeito de um prédio de 40 andares. Você vai ficar o quê? Precavido, precavida. Entendeu? Então, o medo, assim como outras emoções, são recursos da natureza. Nós podemos dominar essas emoções. É o que eu chamo de blindagem emocional. Anota aí. Blindagem emocional é dominar essas emoções. Quando eu aprendo a dominar essas emoções, as minhas decisões
passam a ser muito mais baseadas em fatos, em evidências, são decisões racionais. Boa, Diego, não dá para esquecer, tem que passar por cima da situação. Exatamente. A questão é simplesmente passar por cima da situação. Se você não tiver blindagem emocional, é o que a Fátima falou aqui, que ela acha que não perdoou, porque aquilo corrói ela. E por que que corrói? Porque quando as emoções daquela situação, vamos imaginar a raiva, você foi traído, você foi traída, você sentiu muita raiva daquela situação, né? A raiva, acho que é uma emoção totalmente compatível com essa situação, né? Você tinha um relacionamento, foi traído, você vai sentir raiva. Essa raiva, ela está ativa. Por mais que você tenha perdoado a pessoa, que você tenha entendido o que a pessoa falou, blá blá blá, você perdoou a pessoa. Só que se essa raiva ainda estiver ativa, o que vai acontecer? Sempre que algum gatilho aparecer na sua frente, você vai sofrer de novo. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar o seguinte, a seguinte situação. Imagine que você tem uma namorada ou um namorado. E essa pessoa te trai. Oi, Juliana, seja bem-vindo. Te trai com uma pessoa, uma outra pessoa que tem os cabelos loiros. Olhos azuis e cabelos loiros, ok? Um estereótipo bem fácil de você imaginar aqui na tua mente. Você perdoou a pessoa que te traiu. Vamos imaginar essa situação. E aí você acha que tá tudo bem, beleza? E como até o Diego falou, o cara vai achar que tá tudo bem, página virada, né? A pessoa que traiu, tá tudo bem, página virada. Só que aí você vai andar no shopping num dia com o seu namorado ou sua namorada. E nisso passa na sua frente uma mulher ou um homem, loiro de olhos azuis, que vocês não conhecem. Mas aquela informação da mulher ou do homem loiro, loira de olhos azuis, ativa a emoção. Por quê? A tua mente guardou aquilo. A tua mente guardou que a pessoa com quem o seu namorado ou namorada te traiu foi uma pessoa loira de olhos azuis. E aí aquela emoção vem, aí na hora você muda o teu humor, você muda o teu comportamento. Alguém já viveu isso? E aquilo te corrói. E aí o que vai acontecendo? Como a Fátima disse, né, sobre essa corrosão que existe. Você se sente mal. Você se sente mal. Oi, Anderson, seja bem-vinda. Mariana. Oi, Mariana, seja muito bem-vinda. O Pedro aqui também. A Eloide, vivi um casamento onde sofri muito, mas graças a Deus perdoei, estou muito bem. Excelente, Eloide, excelente. Você é um exemplo disso. Fico muito feliz. Essa emoção, ela é ativada por esse gatilho, digamos, visual que você viu ali. Você nem conhece a pessoa loira de olhos azuis que passou na tua frente. Mas o teu subconsciente, a sua mente subconsciente, que é a sua mente emocional, ela guarda essa informação. E aí, na hora, é tão rápido que você nem entende por que você está sentindo aquilo. E o pior de tudo, você se sente mal. Porque você fala, mas eu perdoei. E por que agora eu tô com raiva de novo? E você não entende. A Fátima, a pura verdade. Então como é que você precisa entender o perdão verdadeiro? Porque assim, a gente tem que tomar cuidado, e aí claro, cada um aí tem a sua formação, o seu contexto familiar, histórico, mas muitos de nós fomos influenciados sobre a benevolência do perdão, sobre como é bonito perdoar. E realmente, quando o perdão ele é verdadeiro, é muito bacana quando você consegue verdadeiramente perdoar alguma situação. Só que isso vem muito do quê? Vem muitas vezes da religião,
vem das crenças da família, de não, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Só que se fosse tão fácil, como eu disse no começo, eu diria que o mundo seria muito mais tranquilo. Faz sentido? O mundo seria um mundo de muita paz. E não é assim. Agora, o mundo... Oi, Igor, meu grande amigo, seja muito bem-vindo. O mundo seria melhor, mas as pessoas, talvez, elas precisam entender que esse perdão verdadeiro, ele só acontece quando você aprende a dominar ou desativar a emoção ligada àquele fato. Então, quando você foi traído ou traída, aquela raiva, enquanto ela não for desativada, ela não for quebrada, o que vai acontecer é o exemplo que eu te dei. Do nada vai aparecer um gatilho e o dia que estava bom vai ficar uma porcaria. Você que estava super bem, você vai ficar mal. E aí você vai entrar num conflito com você mesma. Então entenda, o perdão verdadeiro, ele começa primeiro por esse auto-perdão, esse acolhimento, como eu disse para você no começo, você se acolher e você não ficar se culpando porque, por que eu não enxerguei isso, por que eu não vi isso, por que eu não fiz aquilo. Você tem que se preservar nesse momento. Você tem que se preservar nesse momento. E o segundo passo, eu preciso desativar a emoção daquela situação. É o que, por exemplo, na hipnoterapia a gente faz, né? É desativar, quebrar essa emoção. Porque aí, como eu falei há pouco, não tem como você esquecer se você foi humilhada, se você foi traído por um sócio, se você foi traído por um familiar, se você foi traído pelo marido, pela esposa. Não tem como você esquecer essa situação. Só que tem como você não sofrer. E aí, Fátima, você que falou aí há pouco, né, que você acha que não conseguiu ainda perdoar verdadeiramente, isso está te corroendo, é que você está sofrendo porque essa emoção está ativa. Então, o tempo todo vai vir uma lembrança. E quando vem a lembrança, a emoção vem junta. E aí é como se você revivesse aquele momento para o resto da sua vida. Agora imagina o quanto isso é desgastante. Imagina o quanto isso trava a vida de alguém. Faz sentido? O Diego... Só tomar uma aguinha aqui, Diego. Se a pessoa sofre com isso, é legal estudar tudo o que aconteceu no relacionamento. Estudar a infância da ex-parceira, verificar se ela não tem nenhum transtorno, não para prejudicar, mas para entender. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É muito importante a gente compreender, né, com quem a gente está se relacionando. A gente entender, a gente compreender. Mas claro, às vezes falando de um relacionamento amoroso, a paixão, né, que é um estado de euforia, ela muitas vezes acaba... E a paixão, ela está totalmente atrelada ao quê? A uma emoção, né? Uma felicidade, a alegria de você estar ali com aquela pessoa, de você ter um relacionamento. Por isso que dominar as emoções é uma maneira muito mais... É uma maneira muito melhor para você viver a vida. E aí também tem alguns mitos de você vive, né? Quando a pessoa que vive a emoção, ela é uma boa pessoa, a pessoa que chora, ela é uma ótima pessoa, ela é sensível, ok? Mas isso não faz dela melhor ou pior. Assim como alguém que tem blindagem emocional não é melhor ou pior do que alguém. O que eu quero dizer é que quando eu aprendo a ter blindagem emocional, a dominar as minhas emoções, eu consigo tomar decisões e sustentar escolhas muito melhor do que sem. Faz sentido? O Diego, faz total sentido, muito bom os conhecimentos que você está passando. Legal, fico feliz, Diego. Roseli, seja muito bem-vinda. Então é por isso que é tão difícil a gente perdoar verdadeiramente e a gente ficar preso num ciclo de sofrimento. E esse ciclo vai te corroendo, como disse a Fátima. Então o primeiro fato é você primeiro se perdoar. O segundo ponto é você desativar essas emoções.
E terceiro é você entender uma coisa, que perdoar, presta atenção, isso que eu vou te falar é muito importante. Perdoar não significa permanecer. Perdoar não significa permanecer. O que isso quer dizer? Que você não tem que perdoar qualquer pessoa que te feriu, mesmo esse perdão verdadeiro, e que você tenha que permanecer ao lado dessa pessoa, ou que essa pessoa tenha que permanecer na sua vida. Aonde que isso está escrito? Que o perdão precisa estar atrelado a você permanecer com aquela pessoa que te machucou. Oi, Elis, seja bem-vinda. A Lidiana, eu vivia sendo humilhada pela minha sogra. Depois da blindagem emocional eu consigo dominar as emoções, mas prefiro ficar longe dela. Exato. Ó, a Lidiana, e eu conheço bem a história da Lidiana, que a Lidiana fez a hipnoterapia, o protocolo blindagem emocional comigo ano passado. É exatamente o que ela está falando, ela exemplificou o que eu acabei de dizer. O perdão não significa permanência. E esse é um erro que muita gente comete. Ela acha que perdoar significa, por exemplo, continuar morando com aquele marido ou esposa que traiu. E não. Eu posso te perdoar, beleza, te perdoo, tô bem aqui comigo mesmo, cada um segue a sua vida. E ponto final. Por que o perdão tem a ver com permanência? Aonde que isso está escrito? Me mostra. Pode ser, claro, aí, como eu falei, existem crenças, existem ensinamentos que talvez justifiquem isso para você. Pode ser uma religião, pode ser uma filosofia, e eu respeito isso. Mas isso não é uma regra para todo mundo. Se você acha que tem que ficar do lado, ok. Se você acha que tem que permanecer, é a tua vida. Agora, a gente precisa entender que não é permanecer. Perdoar não significa permanecer. Faz sentido isso para você? Deixa eu dar aqui um boa tarde para Gleusa também, a Zezé, a Denise. O Diego, um ponto importante é que, dependendo do trauma, ele não vai passar com o tempo, né? Sim, somente com ações, mudança de repertório, entre outras atitudes que só você vai poder falar para nós. O ponto principal, Diego, como você colocou aqui, é que essa história que o tempo vai curar, ela não é bem verdadeira. Ela não é bem verdadeira. Por quê? Tem gente, e eu conheço muitas pessoas, inclusive próximas a mim, familiares, que não superaram perdas. Eu tive um tio, por exemplo, e ele faleceu ano passado, inclusive. Ele, lá na década de 80, ele traiu a esposa dele, minha tia. Minha tia simplesmente não quis dar chance nenhuma, simplesmente fechou, né, encerrou o casamento, se separou. Só que ela acabou não superando isso. Ela, de uma certa maneira, viveu um luto pro resto da vida dela, entendeu? Sofrendo com isso. A Célia, ainda não aprendi a perdoar, só arquivo. Isso não é muito bom, viu, Célia? Oi, Ana Maria, não é muito bom. Por quê? Porque quando isso é ativado através dos gatilhos, o sofrimento vem. Isso rouba a sua energia, isso rouba a sua atenção, isso muda o seu estado emocional. Às vezes a gente não entende por que eu acordei tão bem e eu terminei o dia tão mal. Ou por que eu acordei um dia tão disposta e termino o dia totalmente esgotado. Porque em algum momento, talvez, esse gatilho ativou aquela emoção que estava lá adormecida. E isso vai tendo um custo na nossa vida. Porque, como o Diego disse aqui, o que muda a vida são as ações. E aí quando eu fico ali muitas vezes ruminando aquela dor, aquilo que me feriu, aquela ferida, é claro que eu estou perdendo energia, eu vou ficar mais cansada. É uma coisa sincronizada com a outra, conectada com a outra. A vida travada que talvez alguns de vocês tenham hoje
esteja relacionada a esse perdão que precisa ser feito, mas não de qualquer maneira. Esse perdão ele passa por você desativar as emoções. Porque senão você vai continuar repetindo ciclos. Você vai continuar repetindo ciclos. Você não vai fechar aquela história do passado. E talvez o que está faltando só para você construir a tua vida de coragem, alcançar a sua vida de coragem, que é a vida que é boa para você, é você definitivamente fechar uma página da sua história. O perdão verdadeiro. Entendeu por que é tão difícil perdoar de verdade? Então, o que eu quero que você entenda daqui hoje, que você saia daqui, oi Mari, você saia daqui entendendo que, e aí a frase do Marco Aurélio, que eu trouxe aqui no começo, ela é muito boa. A melhor vingança é não se tornar aquilo que te feriu. A melhor vingança é não se tornar aquilo que te feriu. E aqui ele obviamente usa a palavra vingança, que talvez não seja a mais adequada para isso que eu estou falando aqui para você, mas é que muitas vezes, enquanto a gente não cuida dessa ferida, por exemplo, da traição ou da humilhação, a gente fica preso àquilo que está ferindo a gente, àquilo que feriu. O que a Lidiana falou aqui sobre as humilhações da sogra, isso vai corroendo a pessoa pouco a pouco. Isso vai fazendo com que a pessoa vai perdendo a confiança em si. Ela não vai ela vai se sentir alguém inferior. E isso vai travando a vida. A vida muda quando você internamente muda. Quando você internamente consegue dominar suas emoções. Para, por exemplo, não sair brigando para você. Simplesmente, aquilo que vem, bate aqui e volta. Simplesmente assim. Como eu falei, não dá para você esquecer aquela pessoa que te feriu, que te machucou, mas é possível você parar de sofrer. E parar de sofrer é uma decisão. Essa é uma decisão que você deveria tomar. Se você aceita o meu conselho, você deveria parar de aceitar o sofrimento na sua vida. Parar de aceitar que as emoções dominem a sua vida. Porque senão, a vida vai continuar do mesmo jeito. Só que os anos passam, as oportunidades passam, e talvez aquela pessoa que te feriu, que te traiu, que te humilhou, está vivendo bem, feliz da vida. E você? Vai continuar amarrada, presa àquela situação? Vai continuar sofrendo por aquilo que já aconteceu? Você precisa tomar uma atitude. Por isso que o tempo, como o Diego falou aqui, o tempo não cura tudo. Esse é um ditado bonito, mas ele não cura tudo. Principalmente quando tem emoção envolvida. E é impossível você imaginar quando você sofre uma decepção, quando você sofre uma humilhação, quando você sofre uma traição, que não tem uma emoção, que você não tenha sentido nada. Ah, fui traída. E você ficar com cara de paisagem. Não existe isso. Ou você ficou com raiva, ou você ficou com tristeza, ou ainda você criou aí, você ativou o medo. E esse medo de acontecer de novo, e aí por isso sabe o que acontece? Você não se relaciona com outra pessoa. Você deixa muitas vezes a sua juventude passar, porque você não quer viver aquilo de novo, porque a tua mente acaba sendo programada para evitar que você sofra. Lembra? A tua mente não quer que você, ela quer que você sobreviva, e ela usa as emoções para te proteger. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje. Deixa eu ver o que eu vou falar amanhã aqui, que eu tenho todo um cronograma. Amanhã, ao meio-dia também, a gente vai falar sobre quando você deixou de se escolher. Qual foi o momento em que você deixou de se escolher? As lives Vida de Coragem, sempre ao meio-dia, aqui em ponto, no Instagram, é para te ajudar a construir a coragem para você mudar a sua vida, para você destravar a sua vida. Tá bom? Então, se você puder dar um like, se você puder compartilhar,
para pessoas que são importantes para você, eu tenho certeza que você vai ajudá-las e me ajuda também, tá bom? A gente se vê amanhã, um grande abraço, tchau!